Fala pessoal, beleza? Osés falando aí na nossa aula de número 8, tá? Dessa vez a gente vai analisar aqui a posição inicial da uma partida de xadrez, o arranjo inicial das peças. E eu vou explicar para vocês, começando do ponto de vista das brancas aqui, o posicionamento das peças, explicando de fora para dentro do tabuleiro, tá ok? Então, como é que você vai fazer o arranjo das peças no seu tabuleiro físico, né? Obviamente que na posição online ele vai se ajustar automaticamente, né? Mas quando você for jogar uma partida no tabuleiro físico, vai ter que arrumar as peças, né? Então, em cada canto do tabuleiro, do ponto de vista das brancas, você vai colocar uma torre, né? Na casa A1 e H1, né? Seguido pelo cavalo, em B1 e G1. Depois o bispo, em C1 e F1. E nas duas casas centrais, a rainha e o rei. Uma regra, a rainha fica sempre na mesma cor da peça, é a cor da casa, tá ok? Então a rainha branca fica na casa branca, tá ok? Se nós estivéssemos falando das pretas, a rainha preta tem que ficar na casa preta, tá? E, portanto, o rei na cor invertida, né? Rei branco em casa preta e rei preto em casa branca. Mas são essas duas casas centrais aí, ok? À frente de cada peça nós temos um peão. Então tem o peão de torre, que é o de A2, o peão de cavalo o cavalo de B2, né? O peão que fica em B2, o peão de bispo que fica em C2, o peão de dama que fica em D2, depois o peão de rei, o peão do bispo, o peão do cavalo e assim por diante, né? O mesmo acontece com as pretas, né? Uma torre em cada canto, depois cavalo, bispo, rainha e rei. Lá observa também que a rainha preta fica na casa preta, o rei preto fica na casa branca, tá ok? Então, aí, essa é a posição inicial dessa partida, de uma partida de xadrez. As peças brancas iniciam a partida, né? Então, vamos fazer algumas considerações aqui, baseado nas aulas que nós tivemos até o momento, tá? Bom, já que as brancas começam, é a vez das brancas jogar nesse momento. Então, o que eu posso fazer jogando de brancas aqui? Primeiro ponto, a torre, vamos pensar em cada peça possível de jogar. A torre pode jogar? Não pode, porque a torre não pode passar por cima de outras peças, né? O bispo também não. Observe que o bispo está fechado as diagonais dele com os próprios peões, né? Então ele não pode se movimentar. Rainha também não. O rei também não. O outro bispo também não, né? Então, as únicas peças que podem se movimentar aqui nessa posição inicial são os peões, né, que andam para frente, ou os cavalos que podem passar por cima das outras peças, né? Então, nós vimos na primeira aula que o domínio do centro é bem importante, né? Então, um lance que poderia ser feito aqui das peças brancas seria um peão E4, por exemplo. Esse seria um lance interessante, por quê, pessoal? Deixa eu só tirar essa análise aqui. O peão E4 é interessante, por quê? Porque observe que até esse momento o bispo de F não tinha movimento. A partir do momento que eu tirei o peão de E, além de ocupar uma casa central, né? Lembra que eu falei das quatro casas centrais, né, pessoal? Né? Opa, essas quatro casas aqui, né? Além de ocupar uma dessas casas com as casas centrais, eu domino também o bispo, lembrando que o peão ele domina de forma diagonal, né? Domina essas duas casas também, do meu adversário, né? E ao mesmo tempo eu coloco o bispo de uma diagonal inteira, o bispo que eu não jogava antes, né? Então essa é a ideia do jogo. Quando eu falo de estrutura de peões, que eu falo potencializa as peças, é nesse sentido, pessoal. Aqui eu abro esse peão para que o bispo possa jogar, né? Então, aqui joga as pretas. Digamos que eu faça um lance, deixa eu pensar aqui, E6 vou fazer. Então, eu posso movimentar um peão, uma casa só se eu quiser. Então, eu vou fazer um E6, tá ok? E aqui, um outro lance que eu posso fazer, eu posso movimentar agora. Vejam bem, antes eu só podia movimentar os peões e os cavalos, né? Agora eu posso movimentar o bispo também, né? Mas eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou jogar o cavalo em F3, né? Porque o cavalo que antes tinha apenas essas casas, quantidade de verde ali, pessoal, quando eu jogo aqui, ele passa a ter uma ação muito mais interessante. Olha, ele ocupa a casa do centro, tá vendo? Olha como é que ele passou a ter força, ele passou a ser uma peça mais forte, né? Eu joguei esse cavalo aqui. As pretas, bom, já tirou, abriu para o bicho jogar, abriu outro peão aqui, né? Ó, eu joguei um peão duas casas, né? Então, aqui, mas pega um pouquinho, eu permiti que as pretas possam tomar esse peão aqui, né? Que as brancas, perdão, as brancas possam tomar esse peão que ele acabei de jogar de pretas, né?
Não tem problema, porque esse peão está defendido também, tá vendo? Antes de jogar o peão em D5, eu joguei o E6 primeiro, né, para defender. E além do mais, também está defendido pela dama também esse peão, né? Então, aqui é a vez das brancas, eu posso tomar se eu quiser, ou não tomar se eu preferir também, né? Mas vamos supor que eu tome, né? Tomo, as brancas, as pretas retomam de peão, né? Muito melhor do que de dama, né? Porque os mesmos motivos que eu falei, né? Ocupam a casa central, né? Fica mais posicionado no centro, que é sempre interessante, né? E agora a vez das brancas, digamos que eu jogo esse peão aqui, né? Agora, o bispo preto antes das brancas, que não tinha nem nada para jogar, depois de eu ter feito esse movimento, ele passou a ter essa diagonal. E agora os dois bispos podem jogar, né? Vez das pretas, esse bispo aqui, por exemplo, né? Que tem essa diagonal inteira, somente essa, né? Eu vou jogar esse bispo aqui, porque agora, além de eu ter essa diagonal inteira, eu também tenho essa diagonal aqui, né? Então a peça se tornou um pouco mais forte que era antes, né? A vez das brancas, eu jogo esse cavalo aqui, por exemplo. Olha que lance interessante, ó. Eu joguei o cavalo, passou a ter uma ação muito maior no tabuleiro do que antes, e ataca esse peão aqui, que nesse momento está sem defesa, né? Observa, tá vendo? Se fosse a vez das brancas jogar, eu podia vir tomar esse peão, né? Mas aí as pretas vai jogar, pensando no lance das brancas, pode jogar esse cavalo aqui, porque esse cavalo, além de trazer uma peça para o centro também, desenvolvendo a peça, ela domina, defende esse peão, tá vendo? Então, eu posso, esse cavalo anda dessa forma, né? Então eu posso defender esse peão aqui, né? E aqui as brancas continuam com seu desenvolvimento natural, né? Tirou o bispo aqui, né? As peças. Uma coisa do xadrez também que a gente tem que pontuar também nessa fase do jogo é o desenvolvimento, né? Então eu preciso colocar as peças em jogo, né? Porque todas as peças junto trabalhando tem muito mais força do que uma só. Tenta ficar mexendo uma peça só no começo que eu vou ter dificuldade, né? Com as outras, né? Então o bispo aqui em D3, ele tinha só essa diagonal, aqui ele passou a ter essa diagonal inteira também, né? Então aqui as pretas jogam, pode jogar, digamos, esse bispo para cá, né? Por exemplo, né? Esse bispo aqui, né? E agora, pessoal, antes da sequência aqui nessa partida, eu quero falar para vocês sobre assim, dois grupos de peças bem importantes. Três grupos, na verdade, né? Então nós temos aqui que nós chamamos de peças menores, que são cavalos e bispos, né? Temos as peças maiores, que são damas e torres, peças maiores. E temos os peões também, que são peões só, a gente não chama de peça menor e maior, né? Então, no xadrez, pessoal, a gente precisa utilizar os peões, de forma que a gente acabou de ver aqui, né? Criando viabilidade para as peças, que ela possa jogar mais à vontade, né? E procura desenvolver no primeiro momento as peças menores, que são os cavalos, os bispos, que jogam pelas diagonais, que é mais fácil obter essas primeiras esses primeiros espaços assim, né, no tabuleiro, né? E as peças de linhas, de colunas, linhas, como a peça mais potente, como a dama e a torre, para jogar depois, tá? Então, por isso, pessoal, a gente vai aprender um outro movimento, um terceiro e último movimento especial. Movimento especial, nós temos três no xadrez. Em passant, já vimos na aula passada. É, a coração do peão, já vimos também na aula passada. E nós vamos ver agora o movimento de roque, tá ok? Que é justamente o próximo movimento das pretas. O movimento de roque, pessoal, é um dos três movimentos especial. Ele tem o objetivo de colocar o rei na posição segura e colocar a torre para jogar. Tá? É um movimento, o único movimento de xadrez que se movimenta duas peças ao mesmo tempo. Né? Então, o movimento de roque é isso aqui. Ó. O rei, estando o rei nessa posição original, não mexeu o rei ainda, ele pode fazer o roque. Né? Então, o rei vem para G1, ele vem para G1, automaticamente a torre passa para o outro lado. Tá ok? Repetindo, ó. O rei vem para G1 e a torre passa para o outro lado. Tá ok? Para eu conseguir fazer esse rock, eu tenho algumas condições. Primeiro, eu não posso ter o meu rei em xeque, como é o caso aqui, o rei não está em xeque, né? Eu não posso ter mexido o rei ainda, como é o caso. E a terceira condição é que as casas onde o rei vai passar não estejam em xeque, né? O rei não pode estar em xeque, nem essas casas onde vai passar estejam em xeque, tá? Então, nessas condições eu não poderia fazer o rock, ok? Então aqui eu posso fazer o rock, eu fiz o rock, tá?
Observe que o meu rei passou numa posição mais segura, né? Nós chamamos esses 3 peões de escudo do rei, que ele vai dar uma segurança a mais para o meu rei, né? E aqui é a vez das pretas, né? Existem 2 tipos de rock, rock grande e rock pequeno, tá? Eu fiz o rock pequeno, a gente vai ver o rock grande aqui, né? As pessoas jogam um cavalo para C6, por exemplo, e agora falta a última peça menor para desenvolver, que é o bispo, eu jogo o bispo lá para G5, né? Eu jogo a dama, as pretas jogam a dama em D7, né? E agora digamos que eu jogue dama E2, cheque, né? Observa que eu coloquei o rei em cheque, tá vendo? O rei das pretas, né? Então agora eu posso fazer o rock agora? Não posso, né? Porque isso aí é cheque, primeiro ponto, né? Eu posso fazer qualquer movimento que não seja defender o rei? Não posso. Então qual a forma que eu posso defender o rei aqui do cheque? Os pretos têm que defender, lei, né? Eu posso tirar o rei, né? Mas espera lá, tirar o rei não é um bom negócio, que eu acabei de aprender que se eu tirar o rei eu perco o privilégio de poder fazer o rock, né? Então, tirar o rei não é legal, né? Então, porque se eu movimentar o rei, eu não posso fazer o rock mais. Então, o que acontece que eu posso fazer? Qual a outra forma de defender o cheque? Bloqueando, né? Bloqueando. Muito bem. Então, já que eu dei o cheque aqui em E2, como é que eu posso bloquear? Ah, eu posso colocar essa dama na frente, por exemplo. Bloqueou o cheque. E a vez das brancas? Eu vou tomar essa dama. Né? Tomei dama por dama, não tem problema, porque o bispo vem e retoma a dama e tá tudo ok, né? Os dois entregaram as damas, mas os dois estão sem dama, tudo ok, sem problema na posição. Ok, pessoal? Agora, a vez das brancas, digamos que eu jogo. Bom, agora é o seguinte: eu tenho as peças maiores, que são as torres para poder colocar em jogo. Como a torre anda nas colunas, pessoal, eu preciso, nas colunas e linhas, né? Aqui nessa primeira linha não tem muito o que fazer aqui, uma atrapalha a outra, inclusive, né? Então eu preciso colocar ela num lugar que ela tenha mais ação. Eu vou colocar a torre E1, porque antes que ela só tinha essa linha, né? Agora ela passou a ter essa coluna inteira atuando aqui, né? Então ela passou a se tornou a peça mais forte a partir daqui, né? E agora, pessoal, eu vou fazer o movimento do rock, dessa vez para as pretas, o rock maior. É bem parecido com o rock pequeno. O rei vai vir, ele preserva a cor que ele está branca, né? Ele passa para essa casa aqui e automaticamente aqui no caso do tabuleiro virtual a torre vai vir automático quando eu fizer o movimento do rei, né? O rei passa para essa casa, a torre passa por cima e vem para essa casa aqui, ó, tá? Então vamos lá. Joguei esse, a torre veio para cá. De novo, vou repetir, rock maior, tá? Ah, mas por que é rock maior? Olha, porque aqui o espaço aqui, tá vendo? É menor do que esse, né? Então, rock menor, rock maior. Eu poderia fazer rock menor também, se eu quisesse, né? Mas aqui eu vou fazer rock maior para ficar mais ilustrativo aqui, tem os movimentos, né? Então, rock maior, né? E o mesmo motivo, né? Que temos um rei aqui protegido por esses 3 peões aqui, né? E, e a torre vai passar a jogar, né? Então, a batalha vai continuar. As torres passam a ter uma ação um pouco mais direta no tabuleiro, né? Em vez de ficar lá naquele cantinho escondidinho, né? Então, aqui, em vez das brancas, digamos que eu jogo, preciso colocar outra torre em jogo, posso colocar a torre na coluna de D aqui, que é uma coluna que pode abrir em qualquer momento também, né? E aqui, em vez das pretas, pode jogar isso aqui, por exemplo. Então aqui, pessoal, nós podemos dizer aqui que nesse momento terminou a fase de abertura, né? O jogo de xadrez, aproveitando mais um ponto para ser esclarecido nessa aula também, uma partida de xadrez ela se divide em 3 fases, tá? A fase de abertura, fase de meio jogo e fase final. Então, a abertura é quando você acaba de desenvolver as peças. As peças entram em jogo, todas estão jogando, tudo definido, a estrutura de peões, né? Então, isso é a fase de abertura. Né? A fase de meio jogo é a partir daí, desse momento agora que a gente não vamos discutir nessa aula, tá? Então, o meio jogo, a partir daí, as peças já estão posicionadas e começa a luta direta mesmo, né? Que agora eu já estou aqui, estou numa batalha, o que não vou fazer, né? Então aí começa essa luta no meio jogo. E depois as peças ir diminuindo ao longo da partida, e aí cai na posição da terceira fase, que é a posição, a fase final do jogo, né? Que é onde as peças diminuem o número de peças no tabuleiro, o rei passa a ter uma importância bem maior, como coisa que a gente já falamos aos anteriores aí, né? E, e aí é a fase final do jogo. Bom, pessoal,
está visto então o arranjo inicial das peças, né? O arranjo inicial das peças, os movimentos iniciais, a harmonia das peças, falamos um pouquinho também. Vimos também o rock, o terceiro movimento especial. E agora, todos os movimentos de xadrez foram debatidos aqui. Então, agora a gente vai para a parte prática mesmo, que é os planos, como jogar uma partida e tudo mais, tá ok? Eu acho que essa fase do nosso aprendizado, eu diria que é a fase mais enjoadinha, assim, para poder aprender, porque é um conhecimento chatinho para quem, né, para quem está aprendendo, que é difícil memorizar, né? Mas depois que você passou essa fase, o xadrez se torna muito mais prazeroso, você começa a enxergar a lógica do xadrez, né? Então, daqui para frente vem a melhor parte, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Abraço a todos.